A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 7 do terceiro trimestre do ano de 2021, que tem por título o Ministério de Eliseu. Eliseu, que foi o sucessor de Elias. O texto áureo que se encontra em 2 Reis 3,11 nos diz: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A verdade prática, Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que ele opera maravilhas. O mesmo Deus que operou maravilhas, operou milagres, realizou grandes milagres no passado, ele ainda está pronto a realizar milagres e fazer maravilhas em nosso meio. Basta que tenhamos fé e confiança no Senhor, pois o mesmo Deus do passado continua sendo o mesmo Deus poderoso do presente e será o mesmo Deus eternamente. Um Deus que está pronto a ouvir e a responder às orações do servo fiel, daquele que é obediente ao Senhor, que crê e tem fé que Deus vai fazer milagres. Deus vai responder às orações. Não importa o tamanho do problema, Deus está conosco e Ele é capaz de resolver qualquer problema. Basta que tenhamos fé e obediência e também confiança no Senhor. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Aqui nessa lição nós vamos ver 3. Que o primeiro foi o milagre das águas que alagaram o vale, sem que houvesse chuva. O segundo foi a multiplicação do azeite da viúva. E o terceiro, a aniquilação da morte presente na panela do ensopado servido por um dos seus servos. Por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção uma unção de Deus sobre o profeta Eliseu. No período do reino dividido, houve alternância de reis bons e reis maus. Esta distinção de bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles relacionavam-se com Deus. Portanto, quando o texto se refere a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de ser desobediente a Deus em seu culto, também promovia a adoração de ídolos. Era desobediente a Deus. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que, à época, pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Os impostos que o rei cobrava do povo eram exorbitantes, muito pesados para o povo. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá,
Eliseu, cheio de poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação de eventos e sem chuva, como está em 2 Reis 3,17. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas, 2 Reis 3,18. Não importa se pessoas infiéis existirem no meio dos servos fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor daqueles que o temem, daqueles que o servem com sinceridade. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhe o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e ameaças dos seus filhos serem vendidos como escravos. Naquela época, a mulher que perdia o marido, que ficava viúva, vivia dificuldades, porque não é como nos nossos tempos atuais, né, que o esposo, após falecer, a mulher tem a pensão, né, tem o benefício para viver a vida toda recebendo para cuidar dos filhos e cuidar dela própria. Além disso, também nos tempos atuais, né, as mulheres hoje trabalham, são capazes de prover seus próprios sustentos. Mas naquela época, a mulher quando ficava viúva, além de ficar sem suprimento, sem ter o que comer, o que vestir, o marido às vezes deixava dívida e ela tinha que pagar aquelas dívidas. E tinha a ameaça dos seus filhos poderem ser vendidos como escravos para pagar a dívida. É o caso dessa viúva, a quem Eliseu, cheio da unção de Deus, foi à casa dela. E vamos ver aqui. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar milagre. Deus operou milagre naquela casa, porque naquela casa houve fé, houve obediência, houve confiança no Deus, que o Deus ia prover, que o Deus ia responder às orações. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas na sua vizinhança, com os seus vizinhos, e que ao entrar em casa com os filhos, fechassem a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficasse cheia. E foi justamente o que essa viúva fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou as dívidas e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou, como está em 2 Reis 4, 6, 7. Então, nessa passagem, o que nós tiramos de proveito para a nossa vida? Tiramos para a gente seguir o exemplo. Uma que a viúva, ela era obediente. Ela obedeceu à voz de Eliseu. Ela acreditou, ela confiou que Deus ia fazer milagre. Outra coisa que nós podemos
ver aqui a amizade. A gente pode ver aqui que essa viúva, ela tinha amizade com a vizinhança. Os vizinhos dessa viúva certamente gostavam dela. Que ela, ao sair, ela conseguiu pegar botijas emprestadas. Conseguiu que os vizinhos emprestassem vasilhas para ela. Agora vamos meditar. Se essa viúva fosse aquela pessoa encrenqueira, que encrenca por pouca coisa com os vizinhos, às vezes uma intriguinha dos filhos, os vizinhos vai lá e briga. Imagine se ela fosse uma vizinha que ninguém gostasse, implicasse com todo mundo. Onde ela ia conseguir as vasilhas para Deus operar esse milagre? O que nós tiramos de proveito para a nossa vida? Que nós devemos ter amizade, ter comunhão, ter amizade com toda a nossa vizinhança. Nós temos que ter testemunho junto com os outros, para que quando precisarmos, nós saberemos onde ir. A fé, a obediência e também a família unida. Eliseu, depois que a mulher trouxe as vasilhas, ele ainda falou: junta as vasilhas. Aqui ó. E disse ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que após entrar em casa com os filhos fechasse a porta. Então aqui também temos uma família unida e que Deus opera no meio da família. Nesse episódio de obediência do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da sua família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Deus agrada dos filhos, mãe, pai, filhos serem unidos. Todos trabalharem pela mesma causa. Todos terem o mesmo ideal sagrado. Foi o que aconteceu na casa dessa viúva. Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. Muitas vezes o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. O que a viúva tinha? Apenas uma botija de azeite. E foi através do que ela tinha nas mãos, tinha em casa, que Deus operou o milagre em sua vida. Segundo essa passagem, a mulher juntou vasilhas. E aquele azeite que ela tinha, ela foi virando nas vasilhas que ela conseguiu dos vizinhos. Foi enchendo. Então toda vasilha enchia, passava para outra. Quando terminou de encher todas as vasilhas, o azeite cessou. Isso também nos ensina que Deus não gosta de estragar nada também. Ele nos dá apenas o suficiente, nada passando. O que nós necessitamos, Deus, Ele nos dá.
Deus continuará nos dando, nunca para estragar, nunca para sobrar. Ele dará o suficiente para nós. Assim como ele fez com a viúva. A viúva encheu todas as vasilhas. Assim que ela terminou de encher a última, o azeite cessou. E esse azeite ela foi vendendo, pagou as dívidas e deu para ela viver com a família, com o resto de azeite que sobrou. Manter o sustento dos seus filhos, manter o sustento da sua família. Deus não nos deixa faltar nada. Tudo aquilo que nós necessitamos, Deus é capaz de nos dar. Basta termos fé em Deus, sermos obedientes a Deus e crermos que Deus vai operar milagres em nossas vidas. Na sociedade patriarcal israelita, a condição da viúva era um risco social à mulher, deixando-a vulnerável econômica e socialmente. A viúva é classificada juntamente com o órfão e os estrangeiros. Elas são frágeis e vulneráveis, razão pela qual necessitam de proteção legal e profética. Além da angústia que acompanhava a viuvez, a perda da proteção legal do esposo colocava a viúva em situação de pobreza e penúria. Caso o marido deixasse alguma dívida, a viúva era obrigada a assumir os compromissos financeiros do esposo, do faltoso, o que implicava, às vezes, na venda dos bens, na entrega dos filhos à servidão e a todo tipo de exploração da parte dos credores. Mas Deus entrou com providência na vida daquela viúva, usando o profeta Eliseu. Ele deu vitória à sua serva, porque ela tinha fé, tinha obediência. E também acreditava no poder do nosso Deus. A escola dos profetas, os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu povo, ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimento, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. E fez aquele ensopado com aquela planta venenosa. A comida foi servida aos homens. O servo não sabia que aquela planta, aquele alimento era venenoso. Mas logo que provaram aquele ensopado, eles gritaram: a morte na panela, porque ali tinha veneno. Mas Deus era com Eliseu. Deus estava vendo o que estava acontecendo. Que Deus não dorme. Louvado, exaltado seja o Senhor. Que Ele nunca nos deixa só. Nós nunca estaremos só sem o nosso Deus. Quando eles gritaram a morte na panela, Eliseu pediu um pouco de farinha.
colocou naquele caldeirão que está ensopado e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado um milagre naquele momento. E todos comeram. O Senhor continua fazendo milagre, operando maravilhas. O Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres. Porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. Deus quer ver a nossa fé. Eliseu tornou-se discípulo e aprendeu com seu mestre para mais tarde substituí-lo no ministério. Em algum ponto, outros jovens profetas também se associaram a Elias e Eliseu. E quando Elias foi levado para o céu, foi arrebatado, eles já existiam como uma comunidade de números considerável, cuja base de ação era a cidade de Betel e Jericó. Não há dúvida de que esses homens viviam em um regime de internato, bem próximo ao sistema monástico. Isso é evidente pelo fato de multiplicarem em Jericó a ponto de o lugar tornar-se pequeno. Então Eliseu os encorajou a construir um alojamento apropriado. Antes de Elias ser trasladado para o céu, foi considerado em sua comunidade como grande mestre. A transferência de seu manto para o discípulo Eliseu significava indubitavelmente que este agora substituía o mestre Elias e prontamente foi reconhecido pelos jovens profetas. O termo que utilizavam para referir-se aos seus mentores era pai, o que esclarece não apenas a forma como se sentiam a respeito de seus líderes, mas também a significação da frase filhos de profetas. Geralmente se faz uma distinção entre os profetas canônicos que escreveram suas profecias e aqueles como Elias e Eliseu não deixaram nenhum registro, com exceção da breve carta de Elias em 2 Crônicas 21, 12 ao 15. Algumas vezes conclui-se, baseado nos escritos preservados, que os profetas canônicos foram de alguma forma superiores ou mais teológicos que os demais. Mas isso é uma proposição sem base, pois 2 dos maiores profetas, Moisés e Samuel, não são contados entre os canônicos. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas. Que nós possamos continuar sendo obedientes ao nosso Deus, que Ele tem muitas coisas boas para nós. Que Deus continua sempre conosco. Nunca deixemos essa fé, essa confiança no nosso Deus. Que Deus é um Deus amoroso, um Deus que responde às nossas orações. Por mais difícil que seja o nosso problema, Deus vai nos dar solução. Na hora certa, no momento certo, no momento dele, no momento de Deus, Ele vai
resolver a situação. Vamos crer e nunca perdermos essa fé no nosso Deus. Fique com Jesus. Deus te abençoe.